Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, lembrando que hoje tem seleção brasileira ao vivo na Globo, Brasil e Paraguai, depois de Mania de Você. Jogo valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas Pessoal, o Flamengo volta a jogar na quinta-feira pelas quartas da Copa do Brasil contra o Bahia. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Mania de Você. E o atacante Gonçalo Plata, que ainda não vai poder estrear, foi apresentado pelo clube. A sobra pro Plata, na trave! 2 anos depois da Copa do Catar, o camisa 19 do Equador virou 45 no Flamengo. Gonçalo Plata foi apresentado. Haviam outros equipos interessados em mim. O atacante disse que recebeu sondagens e propostas de outras equipes brasileiras, mas quando pôs na balança, ficou difícil não escolher o Flamengo. Pensei, decidi em estar aqui. Plata surgiu no Independente Del Valle, passou por Portugal, Espanha e estava no Al Sadd, do Catar. No Flamengo, foram apenas 4 dias de treino até agora, suficientes para sentir a diferença de ritmo que vai encontrar por aqui. Me falaram que aqui jogam muitos partidos durante o ano. Plata afirmou que a intensidade no Brasil é muito forte e a melhor maneira de se adaptar é treinando com os companheiros, todos jogadores de alto nível. O novo reforço não foi inscrito a tempo para estar à disposição de Tite para o jogo de quinta-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas está regularizado e pode estrear domingo no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. As notícias são boas para o jogo com Bahia. Léo Pereira, recuperado de uma torção no joelho, já treina com o grupo. Arrascaeta e Gabigol foram a campo ontem e trabalharam com bola. De La Cruz ficou na academia. O Flamengo corre contra o tempo para que os 3 tenham condições de jogo na quinta-feira. Fabrício, Bruno e Gerson, que estão com a seleção brasileira, que hoje enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa, têm presença garantida. Já Gonçalo Plata vai ter de esperar, sem deixar de sonhar com o dia da estreia. Vai ser um dia... Vene Casagrande, mais um reforço aí do Flamengo, bom jogador, né, Vene? Bom jogador, chega para uma posição que o Tite havia pedido desde o começo da temporada. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou até o Luiz Henrique, que hoje está se destacando com a camisa do Botafogo e também hoje está na seleção brasileira, servindo a seleção brasileira. E ele chega para essa posição que o Tite pediu, ponta direita, que tem um jogador que vem se destacando bastante também, que é o Luiz Araújo. Mas diante do cenário do Flamengo com muitos desfalques, qualquer reforço, claro que vai ajudar bastante o técnico Tite. E o Gonçalo Plata, equatoriano, ele chega para, digamos assim, quebrar um histórico ruim dos equatorianos que chegam ao Flamengo. Ele é apenas o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo, e o último não deixou nem um pouco de saudade, que foi o zagueiro Eraso. O El Galante, ele chegou com muita moral. Nossa, quantos anos tem isso? Ai, confesso que eu não lembro o ano exato aqui agora. 10 anos mas, talvez, enfim, hein? Não deixou nem um pouco de saudade. Eu já trabalhava, devia ser 13, 14, não? Será? Acho que um pouquinho A estreia depois. dele, ele levou cartão vermelho, aí no jogo que ele voltou depois, ele falhou em todos os gols, enfim. O Gonçalo Plata, ele chega aí para, digamos assim, quebrar essa sina dos equatorianos com a camisa do Flamengo. Mas é muito bom jogador, atua pela ponta direita, um jogador rápido, veloz. Acho que vai ajudar bastante o técnico Tite nesse setor ofensivo e quem sabe pode formar uma dupla de ataque com o Gabigol, que a gente pôde ver na imagem ali os dois juntos. Mas eu fico muito na dúvida se de fato o Tite vai utilizar o Gabigol como o reserva imediato do Pedro. Acho até que o Bruno Henrique pode ganhar mais chances com o técnico Tite. E como ficaria, Vene? Aí depende. Eu acho o seguinte, o Luiz Araújo ele tem que ser titular. Se a gente parar e analisar momento, ele, se não é o melhor jogador do Flamengo ao lado do Gerson, é um dos melhores ali, é top 3. O Luiz Araújo, para mim, tem que ser titular. Em todos os momentos, sempre que ele foi utilizado, o Luiz Araújo, ele sempre performou. Não. Ele não é um cara Eu vou discordar num primeiro momento. Teve inclusive, momento eu sempre elogiei ele aqui nesse programa, falar pra você, não quer me dar. Teve momento que ele deixava a desejar, tomada de decisão, enfim, ele evoluiu bastante. Taticamente falando, sempre foi um jogador muito importante, porque ele sabe jogar muito sem a bola. Muito sem bola, é um jogador extremamente importante. Mas ele evoluiu na tomada de decisão dele, evoluiu também a parte física, tanto é que, se eu não me engano, é o jogador que tem mais partidas, não a maior minutagem. Mais partidas com a camisa do Flamengo na temporada. Ele tem que ser titular, na minha opinião. E aí o Tite, que numa entrevista coletiva recente disse que é um camaleão, que ele gosta e se adapta rapidamente às dificuldades, agora ele vai ter que ser um camaleão de fato. Porque não dá para ele manter o esquema tático que ele tanto gosta. Eu acho que sem o Pedro, eu colocaria um 4-4-2 clássico.
E aí ele tem que ver nos treinamentos quem vai se destacar. Se o Gabigol vai pedir passagem, se o Bruno Henrique vai ser esse jogador. Seria entre aspas, o Luiz Araújo e o Bruno na frente, no 2? Eu botaria isso. Num primeiro momento eu botaria o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Eu acho que pode dar certo. E você faria como, Pedrosa? Quem seria os teus 4? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson? E Gerson. Seria o meu meio-campo. Olha, Fernanda, é muito complicado você mexer na estrutura da sua equipe durante a temporada, né? Ao mesmo tempo, você tem que encontrar soluções quando existem as lesões acontecendo. O Gonzalo Plata, inclusive, ele é um jogador que o Vasco quis e negociou com esse jogador. O Corinthians quis também, depois o Flamengo chegou de assalto, tomando assim. Ele fala sobre isso ali. Exatamente. Até, né? E o Flamengo chegou, já botou a proposta na mesa e levou. Acho que é um jogador que vai ser muito importante, principalmente nesse momento de ausências do Flamengo. Concordo com o Veni que o Luiz Araújo tem que ser titular. E tem que ser titular para mim há muito tempo, porque é rápido, é veloz, tem um chute de fora da área que é muito importante também para o Flamengo. E lá na frente, a oportunidade do Bruno Henrique ser o titular ou o Gabigol. O ponto é, o Tite gosta de jogar com referência. Nenhum desses jogadores pode ser uma referência de camisa 9 como era o Pedro. E não é a hora do Carlinhos? Eu acho que não. Se você tem um Bruno Henrique como oportunidade, você tem um Gabigol também ali, o Carlinhos ele pode entrar até em uma eventual necessidade. Mas para mim o titular tem que ser o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, concordo com o Veni. Só não sei se ele vai utilizar a estrutura do 4-4-2. Não acredito nisso, tá? Não acredito. Acredito mais nele até colocando o Luiz Araújo do lado esquerdo e um Gonzalo Plata do lado direito, ou puxando o Gerson para a ponta direita. Que já vimos, né? Exatamente, do que utilizando um 4-4-2. Não sei, talvez ele possa surpreender, mas eu não acredito nele mexendo em estrutura tática para início de preparação, assim, para início de jogo. E assim, eu acho isso que, na verdade, é complicado, mas em algumas semanas você consegue retocar. Eu tô falando, por exemplo, do Arthur. O Arthur mexeu na estrutura tática dele no Botafogo, que estava até funcionando, mas por peças que ele perdeu, ele acabou retocando isso taticamente e deu certo. Assim, eu acredito que o elenco do Flamengo seja um elenco muito qualificado ao ponto de conseguir trocar talvez um pneu com um carro andando. Já vimos isso acontecer muito no futebol. Eu acho que não é impossível o Flamengo se adaptar. Durante a Copa América, quando a gente imaginou que o Flamengo fosse ter o pior momento na temporada, foi quando, na verdade, se destacou. Foi o melhor. Inclusive, se tornou até líder do Campeonato Brasileiro, diante de uma dificuldade muito grande na ausência dos seus principais jogadores. E ali, eu elogiei bastante o técnico Tite, porque ele conseguiu tirar leite de pedra. E, na verdade, ele se reinventou. O estilo de jogo dele mudou. Ele, em muitas partidas, ele dava a bola ao adversário, totalmente diferente da postura atual. Eu acho que nesse momento o Tite vai ter que se reinventar. Eu concordo com o Pedrosa. Não acredito no Tite mudando o esquema tático, porque no meio dessa temporada a gente até criticou isso aqui pela teimosia dele, porque ele poderia ter mudado em alguns momentos. Mas, querendo ou não, mesmo com muitos desfalques, o Tite continua tendo boas opções. O Gonzalo Plata é uma baita opção. É um jogador de seleção equatoriana. A verdade é essa, é um jogador extremamente habilidoso. O Luiz Araújo é um bom jogador. O Bruno Henrique é um bom jogador. O Gabigol, embora esteja vivendo o pior momento da carreira, também é bom jogador. Inclusive o Gabigol, que sempre reclamou de falta de minutagem com o técnico Tite, agora ele não vai poder reclamar disso. Só depende dele. Agora chegou o momento para o Gabigol chegar e abraçar a causa. A verdade é o seguinte, se ele vai continuar ou não, mas é o momento dele se valorizar novamente pro futebol brasileiro. Porque se ele quiser fazer um bom contrato com uma futura equipe, agora é o momento. É verdade. Ele vai ter que fazer boas partidas, ou pelo menos tentar fazer, mostrar algo que ele não mostrou em um passado recente. A grande verdade é que a maior característica sempre do Gabigol, né, Pedrosa, foi sempre a coragem dele. Ele, tecnicamente, é um bom jogador e a gente sabe disso, isso é incontestável. Mas ele se transforma em um dos maiores ídolos da história do clube do tamanho do Flamengo com a coragem que ele tem. Ele é um jogador que, até muito pouco tempo atrás, o rival, que aí eu tô falando de mim, de você como vascaíno, quando a gente olhava, o Gabigol vai entrar, ou é o... Cara, esse cara vai fazer um gol, cara. Vai ver só. Porque a gente tinha uma certeza, porque ele tinha essa coragem, ele tinha essa capacidade de quanto mais críticas ele sofria na arquibancada do time adversário, mais ele performava. E essa característica dele, nessa temporada, ela sumiu. Talvez pelos problemas que a gente sabe que o jogador enfrentou em questão do doping e tudo mais. Mas ele precisa entender que ele precisa resgatar de novo esse Gabigol. E a oportunidade é agora. Deus está mostrando, assim, uma oportunidade para ele que é surreal essa oportunidade.
O que o Vene traz, como o mercado enxerga hoje o Gabigol? Um jogador que tem um problema com doping, e a gente não sabe qual é o futuro dele. Um jogador que tem um salário alto, porque ele merece, fez por onde. Mas, no momento, qual time hoje pagaria o salário pra ele, que é um salário grande? Vários. Vários. Eu não acredito nisso, tá? Ou pelo menos iriam prometer. Já tentaram, né? Já. Você acha que o Cruzeiro não tem interesse no Gabigol? Tem. Você acha que o Palmeiras não tem interesse no Gabigol? Mas o que eu quero te perguntar... O Corinthians não tem interesse no Gabigol. Talvez eu não me expressei bem. Eu não tô tirando o valor do Gabigol. Eu tô dizendo o momento dele. Exato, é isso que eu tô falando. É a pior fase da carreira dele. Vamos lá, o Palmeiras fez uma proposta pro Gabigol, de pré-contrato. Eu não sei qual foi o valor do salário. Exemplo, X. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O próprio Palmeiras fala isso publicamente. Ofereceu um contrato de 3 anos ao Gabigol para ganhar X. Só que nessa reta final, se ele mete muito gol e se destaca, o próximo clube vai oferecer 2 vezes 3x. Entende o meu ponto? Claro. Porque o que o Palmeiras ofereceu foi porque ele fez até agora. E não porque ele está fazendo. A história que ele já construiu, ninguém tira dele. Agora, se ele se valorizar novamente, ele pode exigir um contrato mais longo, exemplo, de 5 anos, e um salário maior, luvas maior. Esse é o ponto, entendeu? Ele pode ganhar mais se ele se destacar. Ou continuar nessa fase que ele está e abraçar o próximo contrato dele, que provavelmente não vai ser do valor maior do que se ele se destacar agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Com certeza. Esse é o meu ponto. Não concorda? Mas isso é natural, cara. Olha só, o Gabigol é um jogador que se adaptou durante a carreira inteira dele. No Santos, ele chegou a ser ponta direita. O Gabigol surge como um jogador habilidoso, um jogador veloz, um jogador que parte pra cima e que mete gol também. Quando ele chegou ao Flamengo, ele continuou sendo esse jogador. Tanto que ele no Santos foi artilheiro da Copa do Brasil, foi um jogador que já tinha artilharias no seu currículo. No Flamengo, ele conseguiu se tornar um cara eterno, porque ele não só tinha essa velocidade, essa habilidade, mas o senso de posicionamento do Gabigol, e talvez até mais do que a coragem, na minha opinião, seja a principal característica dele. O Gabigol fazendo facão quando ele tá bem fisicamente, quase nenhum jogador no Brasil faz o que ele faz. Ele é um cara extremamente decisivo. Então ele se notabilizou pelo esse poder de decisão. O ponto é, fisicamente o Gabigol consegue ser aquele jogador que ele já foi? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele continua sendo o Gabigol, inteligente, tecnicamente bom jogador? Continua, mas o futebol hoje te exige demais. Se você não está 100% das suas condições físicas, você não consegue entregar o que você conseguia antigamente. E você sabe, todo mundo aqui sabe, que o Gabigol teve um problema não só na temporada passada, que ele fala sobre isso, da lesão que ele teve, que ele jogou lesionado e até se arrependeu por essa situação, mas nesse ano também ele não se preparou como um atleta normal, porque ele teve um tempo muito grande de inatividade por conta do doping. Então, meu ponto aqui não é sobre a personalidade de Gabigol, sobre se ele vai entregar, se ele não vai entregar. O Gabigol fisicamente tem condição de ser o Gabigol que a gente acha que ele pode ser, que a gente, digamos assim, acha que o salário dele vale pra ser? É ele que tem que mostrar isso pra gente, porque a verdade é, há 1 ano e meio, o Gabigol não mostra ser o Gabigol que a gente conhece. Esse é o ponto. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Maurite Paula Santos. Trazer mais algumas atualizações. Corinthians volta as atenções para contratar Gabigol do Flamengo após fechar com Depay. Meus amigos. Corinthians deseja a contratação de Gabigol para 2025. Contrato do atacante com o Flamengo vai até dezembro deste ano, ou seja, o contrato de Gabigol com o Mengão se encerra no dia 31 de dezembro. Mesmo com a janela de transferência fechada, o Corinthians segue atuando para contratar jogadores. Desse modo, entre os nomes desejados pelo time paulista está o de Gabigol, que tem um futuro indefinido no Flamengo. O contrato do camisa 99 termina em dezembro desse ano. Após anunciar o nome de Memphis Depay, o Corinthians voltou as atenções para contar com o Gabigol para 2025. Isso porque o clube paulista entende que o atacante é uma ótima oportunidade de mercado e, com isso, vai tentar uma reaproximação com o staff do jogador. E a informação é do Goal Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações.